Efésios capítulo 4, verso 29, ele fala assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, né? Então, hoje em dia a gente ouve muito, assim, as pessoas falam que a gente usa narrativas, né? Os políticos falam, é uma narrativa mentirosa, um sofisma, um engano, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. João 8,32, que ficou mais famoso agora, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode criar uma narrativa mentirosa, né? Para tentar tirar benefício disso, ou e com isso prejudicar nossos irmãos, né? Prejudicar a empresa onde eu trabalho. Imagina, você começa a fazer fofoca no ambiente de trabalho, né? Então você vai ficar... As pessoas já fizeram músicas, né, no passado, poetizaram a fofoca, né? Eu lembro uma vez, quando eu era criança, aí uma mulher fez uma fofoca lá da minha mãe, lá na igreja e tal. Aí meu irmão mais velho, ele chegou de Minas, ele estava morando em Minas, ele voltou para cá, né, para São Paulo. Aí ele chegou e ele ficou sabendo dessa mulher, era vizinha nossa. Eu era criança. E eu lembro que ele começou a chamar ela, ô Candinha, né? Candinha. Eu falei, que Candinha, né? Aí depois ele vai me explicar que Candinha era da música do Roberto Carlos, lá que ele cantava. A Candinha gosta de falar de toda a gente. E a Candinha é fofoqueira e tal. Até música, né, de fofoqueiro as pessoas já fizeram. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser chamado de Candinha, né? De fofoqueiro. Então E o fofoqueiro, ele vai ter essa fama má, né? Essa má fama. E assim, uma vez que você é descoberto, porque uma hora o fofoqueiro vai ser descoberto. Vai falar, esse cara aí é fofoqueiro, ó. E o ambiente de trabalho vai começar a ficar ruim para ele. Porque as pessoas vão se afastar, falar, ó, não fala nada para ele porque ele é um fofoqueiro. E ele vai ficar num ambiente desagradável que ele não vai poder prosperar naquele ambiente ali, né? Quem vai dar as oportunidades não vão chegar. Ele não gera confiança, né? Não gera confiança. Então isso na família se torna aquela pessoa ali marcada porque é fofoqueiro. Olha, a gente está conversando sobre um assunto aqui, o fofoqueiro chegou, a gente para, né? E ele vai começar a perceber, vai ficar um ambiente desagradável. Aí depois a sorte não vai bater na porta dele mais. Ele vai reclamar, nossa, todo mundo tem sorte, né? Todo mundo consegue as coisas e eu não consigo. Por que será, né? Porque esse vício, igual o pastor Harry falou, da fofoca, está fazendo parte da sua vida. Então, o que você tem que fazer? Se você não pode pagar a terapia para um psicólogo para tratar isso de você, procura a Bíblia, o pastor, alguém para te ajudar. Pelo amor de Deus, né? Se resolva, se perceba como ser humano, né? Dá uma olhada para dentro de você para ver. A gente se percebe, a gente tem que ser inteligente. O homem inteligente é aquele que consegue enxergar o próprio erro. O sábio é esse, para mim, é essa pessoa que é capaz de fazer uma autocrítica e ter o poder de mudar. O poder de mudar o seu comportamento, né? Porque a fofoca é comportamental. Então, é importante que você tenha essa consciência e que você mude isso, né? Ok? Uma vez, quando eu me converti, né? Eu tinha um padrão de vida, né? Um padrão, uma cultura. Onde eu vivia era uma cultura, né? A rodinha de amigos que eu tinha, havia uma cultura, né? Então, quando a gente se converte, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo, o que acontece? A nossa mente muda, né? Parece que a nossa percepção de olhar o mundo, as pessoas, a forma como a gente age muda de uma hora para outra. Simplesmente porque a gente teve um encontro com as Escrituras.
E aí a minha cultura mudou. E eu percebi isso. A linguagem, a narrativa, né? Muda. Eu percebi isso como? A rodinha de amigos que eu tinha, se você chegasse hoje numa rodinha de amigos, se eu chegasse antigamente numa rodinha de amigos, eles iam estar falando sobre o quê? Futebol, rolê, mulher, prostituição. E pra mim, aquilo ali era normal, né? A gente não tinha eu não tinha nenhuma visão de que aquilo era errado, de que aquilo, pra mim, era aquilo que eu vivia. Então, eu fazia mesmo, não tava nem aí. A gente comentava mesmo. Só que quando a gente tem o domínio e tem o encontro com as escrituras, olha o que a palavra de Deus diz, 2 Timóteo 2,16. Evite as conversas inúteis e profanas. Aonde? 2 Timóteo 2,16. Evitar as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, a partir do momento que eu me converti e eu não abandonei os meus amigos, né? Eu continuei, eu tive um encontro com Cristo, mas a minha rotina ficou a mesma. Então, no momento que eu tive ali com os meus amigos, o que acontece? Eles continuaram conversando sobre aquilo, mas aquilo já te incomodava. Então você não quer mais fazer parte dessa fofoca, desse assunto. Por quê? Porque você entende que aquilo que sai de você pode te destruir. E também daquilo que sai de você pode edificar, né? Então, muitas das vezes, a gente tem que ter esse controle, a gente tem que estar sensível àquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Cumprir o nosso propósito, né? Então, a gente não pode usar máscaras quando a gente não está diante da igreja, das quatro paredes. A gente tem que ser cristão aonde ninguém está vendo. É no quarto sozinho, é em casa sozinho, no ambiente de trabalho sozinho. Então, a gente tem que ser influenciadores. Quando alguém vir falar com você sobre algo que diz respeito ao outro de forma pejorativa, fazer alguma fofoca ou algo do tipo, ou comentário, você viu isso, você viu a foto dessa pessoa, você viu alguma coisa relacionada a isso, você tem que ter a sabedoria de não participar dessas conversas. E hoje eu consigo negar tranquilamente, e eu até tenho isso como uma forma de poder evangelizar, né? Às vezes as pessoas vêm com alguns assuntos e às vezes eu até torço para a pessoa vir comentar algo que vai contra aquilo que eu creio, né? Contra os princípios e valores que eu acredito. Às vezes eu torço para a pessoa falar alguma coisa. Por quê? Porque esse é o ponto que eu posso entrar e apresentar o princípio e o valor do reino de Deus para essa pessoa. Né? Teve uma certa vez que eu fui almoçar no restaurante e sentou uma moça e ela começou a falar comigo. A gente não se conhecia e aí ela começou a querer me vender coisas de sex shop. Você acredita? Aí ela começou a falar, não, tal, você tem que comprar, não sei o que lá, você é casado? Eu falei, não, você namora? Eu falei, não, mas quando você tiver, é melhor, tal. Começou a falar coisas totalmente contra aquilo que eu creio, né? Então aí eu olhei pra ela e falei assim, se eu te contar a minha história, você não acredita. Aí foi o ponto inicial que eu achei para poder pregar a palavra de Deus com o meu testemunho. Por isso que é sempre bom andar com um bom testemunho. Porque quando a pessoa vem com uma fofoca, querendo te vender algo, né, aquilo que você não crê, você chega e oferece aquilo que você tem de melhor, que é o seu testemunho. Fala assim, eu não compro porque a minha história de vida é essa. Passei 8 anos solteiros, esperando o tempo certo. E é isso. E aí ela ficou assim e tal. Nossa, não acredito. Você é da igreja, eu tô te oferecendo isso. Então, às vezes, aí eu comecei a contar pra ela sobre a santidade, sobre, né, o temor e tal.
E aí ela fui descobrir, ela estava desviada. E aí o evangelho foi anunciado. Então, às vezes, a pessoa vem fofocar, você, com um bom testemunho que você tem, você reverte a situação. Agora, se você sempre participa de uma fofoca, qual autoridade você vai ter para reverter algo? Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que ter o domínio próprio para que em situações como essa a gente seja ousado na palavra, a gente tenha autoridade na palavra com testemunho. Então a pessoa vem falar de algo para mim, eu vivo um testemunho, eu sou um cristão que não sou um cristão de ir para a igreja no domingo. Né? A gente vive o cristianismo, vive Jesus diariamente. Então a gente tem que ter esse coração disposto a ouvir e a fazer a vontade do Senhor quando ninguém está vendo. Para que quando vem as situações a gente reverte e prega a palavra. Mais um verso aqui, ó, Êxodo 23. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Olha isso aí. Uhum. Para seres testemunha falsa. O Henrique estava contando a experiência que ele teve. E eu fiz um link aqui, eu estava imaginando uma situação aqui. Vou fazer uma pergunta para o pessoal aí de casa. Vocês sabem onde que a fofoca acaba? A fofoca acaba no ouvido do sábio. Quando começa o telefone sem fio, o efeito dominó, vai, todo mundo, nossa, dopamina lá no teto, fofocando, isso inclusive dos melhores amigos, eu estou falando ciência. Aquela pessoa que mais gosta de você, ela fofoca de você também. Aquela pessoa que mais você ajudou também fofoca de você. Ciência prova isso. Aí vai, pá! Chega no ouvido do sábio. A fofoca morre. A fofoca é destruída no ouvido do sábio. Você quer ser o tolo ou quer ser o sábio? Essa é a pergunta que eu quero lançar aqui. Quem que você quer ser nessa história? O povão, a maioria, aquele que é o viciado em cocaína da alma, né, que é a fofoca? Ou você quer ser, que nem o Henrique falou, o cristão que está ali aguardando na presença de Deus dia após dia? Eu não falei brincando, eu falei sério sobre os alcoólatras anônimos. É um dia após o outro. Verdade. A pessoa que tem problema com a língua é a mesma coisa. É um dia após o outro, é uma mortificação após a outra. Olha o que fala em Provérbios, anota esse versículo aí. Provérbios 26, 20. Sem lenha, Provérbios 26, 20. Sem lenha, a fogueira se apaga. E não haverá maldizente. E não haverá maldizente. Aqui está, sem o caluniador, é a NVI. Sem o caluniador, morre a fofoca. Morre a contenda. A fofoca, ela morre no ouvido do sábio. Ela corre a família inteira, ela corre a igreja inteira, mas na hora que ela chegou no sábio, ela morre. Porque ele apaga o fogo da fofoca. Ele apaga o incêndio da fofoca. Aonde está o reino de Deus na nossa vida? Se a fofoca faz parte da nossa vida, nós estamos apenas na porta larga, nós não entramos na porta estreita do reino de Deus. O reino de Deus só estará em nós quando a língua for mortificada, porque Tiago fala que é impossível ter domínio da língua, só o Espírito Santo. Somente quem estiver buscando o Senhor, só o Espírito Santo. Aquela pessoa... Outra pergunta eu vou fazer, pastor e Henrique. Quantos de nós oramos para sermos transformados? Quem que chora pelas suas misérias? Quantos de nós reclamamos diante de Deus pela nossa miséria? Que às vezes é insuportável.
Pode ser a própria língua, a própria palavra. A pessoa tem dificuldade de glorificar a Deus, tem dificuldade de adorar a Deus. Quantos de nós gastamos horas nas redes sociais? Pega o seu Instagram agora, entra na configuração do seu Instagram e verifica quantas horas você gastou hoje e quantas horas você gastou de segunda-feira para cá no seu Instagram. Nas redes sociais, quanto que você gastou consumindo? Nada. Porque aquilo é outro mimo dopaminérgico a rede social. Você entendeu? Aquilo é um mimo, aquilo fica, sabe, te trazendo um pico de dopamina constante, é um vício aquilo também. Quantos de nós estamos dispostos a desligar as redes sociais e gastar nosso tempo em oração? Eu estou falando para mim mesmo isso. A gente já sai correndo para ir trabalhar, é estresse, é correria. Outro dia eu falei isso aqui. Nós colocamos Deus no final da fila. Será que não é hora de nos convertermos verdadeiramente? De deixarmos de sermos seres apenas religiosos e termos intimidade com Deus? Eu vou falar uma coisa para você. O maior sonho de Deus é formar uma família de muitos filhos que se pareçam com Jesus. Esse é o sonho de Deus. Não é lotar a igreja. Que a igreja pode estar lotada, mas quantos ali estão no reino de Deus? Quantos ali são convertidos verdadeiramente? Que nem o Henrique falou, a menina estava vendendo lá coisa lá na rua e era uma pessoa que tinha abandonado Jesus. Qual a vantagem de abandonar aquele que vai nos trazer vida e vida com abundância, aquele que vai nos curar, aquele que vai nos incluir, aquele que veio para nos colocar na eternidade com o Pai? Será que nós não podemos começar a parar e a pensar e falar, eu acho que o tempo que me sobra nessa terra, eu tenho que começar a trabalhar a minha vida para a eternidade, para morar com o Pai, para estar com Deus, porque Deus não vai juntar um monte de fofoqueiro e colocar no céu. Ele não pode fazer isso. Fazer fofoca no céu? Ele não pode fazer isso. Mas Ele quer tratar a nossa vida. Tanto é verdade que o próprio Deus teve que morrer pelo pecador, pelo injusto, aquele que difama, aquele que é fofoqueiro. Jesus, Ele morreu. Para quê? Para nos dar vida, para nos curar desse peso que nós temos que carregar nas costas, que é a nossa língua. Então, só para simplificar aqui, resumir essa reflexão que nós fizemos aqui de Provérbios 26, 20, sem a lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. Como é que está na sua tradução? Provérbios 26, 20? Provérbios 26, 20. Você tinha lido lá na... Eu achei interessante também, a sua tradução deve ser revista e atualizada ou revista e corrigida? Vamos lá. Provérbios 26, 20. 26, 20. Tá. Sem lenha o fogo se apagará, e não haverá maldizente. Cessará a contenda. Sem lenha o fogo se apagará. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Pois é. Então, aonde que o maldizente ele vai entrar pelo cano? No ouvido do sábio. Na família, isso na igreja, em qualquer lugar. Uma vez Jesus estava num determinado lugar, e chegou um bando de fofoqueiro para fofocar sobre uma mulher que foi pega em adultério. Aí esse bando de fofoqueiro chegou para Jesus. Aí, Jesus, começaram a fofocar da mulher. Ela foi pega em adultério, e agora? A lei, o que diz a lei aí e tal? E Jesus, eles esperavam que Jesus tomasse uma atitude contra aquela mulher.
para se cumprir a lei, né, tal. E Jesus pega e quem tem pecado, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Jogou uma bomba na mão deles, né? Os primeiros a largar a pedra, os mais velhos. Religiosos. Quando começaram a largar a pedra, falaram o quê? A fofoca não deu certo. A gente foi tentar fofocar, fazer uma fofoca dela, mas só que se voltou contra a gente. A fofoca caiu no ouvido do sábio. Porque assim, caiu no ouvido de Jesus. Então, do sábio. Desmantelou o fofoqueiro. Porque os fofoqueiros olharam e falaram, a gente está fazendo uma fofoca, essa fofoca, alguém poderia estar fofocando de mim também, porque eu estava com essa mulher há pouco tempo. Eu adulterei com essa mulher há pouco tempo. Então, eles falaram, o quê? Não deu certo a fofoca, voltou para eles, caiu no colo deles novamente, porque bateu em Jesus e voltou para eles.